estavam perguntando sobre isso. Fala, Renato, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Caio. Boa noite, meu amigo. Renato, para a gente começar, primeiramente, eu queria que você apresentasse um pouco também sobre você, a sua experiência no turismo também, para a gente dar esse ponto de partida. Legal, Caio. Ah, eu sou bacharel em turismo, tá? Tenho uma pós-graduação em ecoturismo, uma outra em acessibilidade e inclusão, outra em gestão pública, né? E outra em história e cultura. E estou fazendo um mestrado agora em ciência e tecnologia do mar, né? E na questão do turismo, assim, faz 20 anos que eu venho trabalhando de forma ativa na atividade de turismo e na parte de receptivo regional, que conta as 9 cidades da região metropolitana da Baixada Santista, faz 15 anos que eu luto isso de uma forma diária, né? Só para ter uma ideia, hoje eu trabalho com mais de 120 roteiros na região, entre eles roteiros históricos, culturais, ecoturismo, base comunitária, turismo náutico, walking tours, roteiros de bicicleta, canoa, é uma imensidão. Nós temos muitas possibilidades, não somente em São Vicente, mas como num olhar regional, porque a gente tem que trabalhar isso numa forma de cluster regional, como um produto, como um circuito, né? São muitas possibilidades, Caio. A gente vem conversando bastante sobre isso, né? E a gente tem um pote de ouro. Só tem que saber agora lapidar tudo isso aí. Legal, legal. Bom, acho que baita de referência também, sintoniza um pouco o debate. A primeira pergunta que eu faço, vou trazer da plateia aí. Primeiro, na sua avaliação, se a gente já teve um bom turismo na cidade, porque a pergunta é se o turismo em São Vicente poderia voltar a ser como era antes. A gente já teve um bom turismo na cidade, desse olhar de um turismólogo, e se teve, Sim. é possível voltar? Eu gosto muito de história e vim de alguns anos para cá, eu venho estudando história e mexendo muito em coisas, em fotos antigas, vídeos antigos. A Baixada Santista, Santos, São Vicente, Guarujá, eram princesinhas do turismo do estado de São Paulo. Era muito comum as pessoas casarem nas suas comemorações, era onde todo mundo queria estar vivo. O Ilha Porchá é um grande exemplo, os cassinos que nós tínhamos na nossa região, a rede gastronômica. Então, entre a década de 20 e a década de 60, nós tivemos um brilho na atividade de turismo na nossa região, que ao longo do tempo, por nascer outros destinos de turismo, acessibilidade a outros pontos da região, as pessoas acabaram migrando, que nós acabamos parando no tempo, muito por falta de políticas adequadas para o turismo, e as pessoas migraram para outro lugar. Mas quando você fala para a pessoa, nós temos uma possibilidade, lugares maravilhosos, todo mundo fala, nossa, vamos dar um exemplo em São Vicente, nossa, a Biquinha, a Ponte Pêncio, né? Assim, as pessoas têm isso dentro da cabeça. O que a gente tem que restabelecer? Essa conexão das pessoas novamente com a cidade, né? Mas isso deriva todo de um trabalho, de um planejamento. É muito mais difícil a gente sair de um destino do zero, né? Nós não estamos saindo do zero, né? Então, como vocês estavam comentando, parabéns aí, Cristiano, pela conversa que vocês tiveram aí, foi fabulosa, né? Assim, nossa cidade tem muita possibilidade. É saber trabalhar, né? Eu estava até lendo as perguntas do pessoal também, né? E aí, quando tiver oportunidade, eu até gostaria de responder uma do pessoal também. Mas a gente tem muito caminho, Legal, viu, Caio? legal. Assim, nós tivemos um turismo muito bacana, se perdeu, né? A gente tem que reencontrar. Legal, legal. É bom demais ver essa visão estruturada e que traz um conceito histórico da nossa cidade, porque nada surge do nada, né? Parece que muitas vezes a gente começa a ver até mesmo intervenções na paisagem da cidade que você começa a falar, nossa, mas espera aí, será que está respeitando a cultura? Será que está respeitando a nossa história? De repente aparece na ideia de um gestor, vou transformar isso aqui em algo, vou fazer um quiosque desse jeito aqui, vou fazer um quiosque daquele jeito lá, e aí quando você começa a ver, a cidade está toda reformada, mas sem uma veia de um plano, pensando em trazer mais pessoas, incentivar um turismo aqui, né? A gente usa muita palavra, qual que é a vocação da cidade? Né? Assim, o gestor tem que entender, e todas as pessoas da equipe, qual que é a vocação da cidade. Né? Para nós é muito claro aqui, nós estamos na primeira vila do Brasil aqui, é muito comum, e lá,
tem que ter em toda instituição de ensino, entre a quinta e a sexta série, a pessoa vai estudar a colonização brasileira. Vai estudar o Padre José de Anchieta, vai estudar Martim Afonso, João Ramalho e outros personagens ilustres da nossa história, né? Eu costumo dizer que comece a imaginar se cada escola do estado de São Paulo vir com ônibus para cá durante um ano, quantos ônibus e vans a gente vai receber? E não é turismo de um dia que as pessoas às vezes repelem, também isso é muito mal trabalhado. Todos têm direito ao lazer, isso é constitucional. Mas se a gente trouxer uma escola, né, do estado de São Paulo para cá, cada escola, a gente ia ter um fluxo utilizando o quê? Meios de hospedagem, a gastronomia, artesanato, agências de turismo, guias de turismo. Então, na verdade, é um elo, né? A gente tem que ligar todos esses pontos, mas nós temos que nos preparar para poder receber essa demanda com qualidade, né? Entre as perguntas que estavam passando aí, eu vi pessoas perguntando do Itararé, falando dos atrativos de turismo, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que, assim, nesses dias aí me incomodou um pouco, né? As praias, eu estava falando que uma das coisas que é nossa vocação é a parte histórica, outra é o turismo só e praia. O turismo náutico está aí. São coisas que estão aí, a gente tem que trabalhar isso de uma forma profissional, né? Infelizmente, as nossas orlas, é uma das menores orlas da Baixada Santista, isso eu acabei muito claro, que é uma das menores e uma das mais mal cuidadas, né? As pessoas gostam de visitar lugares bem cuidados. Abraham Maslow, que estuda psicologia, antes de a gente querer ganhar dinheiro das pessoas, a gente tem que ter as necessidades básicas das pessoas. Entre elas, que a gente começa a dizer, são as necessidades que é sono, alimentação e as fisiológicas. A pessoa que vai na praia, ela vai querer utilizar um sanitário, gente. É impossível usar qualquer sanitário nas praias de São Vicente. A pessoa que tomar um banho de mar, ela vai querer tomar um banho de água doce. As pessoas, quando ligam aqui, Renato, eu queria fazer um passeio histórico-cultural, mas eu venho do interior, venho de São Paulo, eu quero dar um mergulho no mar. Qual que é o lugar que eu posso dar um mergulho no mar para passar uma água doce para vir embora? Né? Então, assim, são coisas básicas que a gente vem pecando há muito tempo. Por que nós perdemos o caminho de São Vicente? Porque esquecemos do básico, pensamos esquecer das pessoas. Tem uma frase célebre em turismo que a gente diz que a cidade boa para turista tem que ser boa para morador também. Né? Então a cidade é quem as pessoas, é muito importante que as pessoas tenham orgulho da cidade de São Vicente, da sua história, que é linda, magnífica. A gente tem que implantar dentro das escolas ou fazer cursos, possibilidades, eventos que as pessoas venham conhecer um pouco da nossa história e amá-la. Essa cidade aqui é fácil se apaixonar, é só dar uma arrumada nisso tudo. Né? Legal, legal. Até uma das perguntas aqui, você falou, a gente tem muito potencial que tem que aproveitar. O Gabriel faz essa pergunta, assim, né? De que forma aproveitar mais nossos rios e mangues, né? Temos muito aqui, né, na cidade. Ótimo. Uma cidade insular, banhada aqui por todos os cantos. Como é que a gente consegue aproveitar esse potencial? Rio, mangue, cachoeira, enfim, verde, onde ainda tem verde. O turismo de aventura é algo que atrai também, né? Sim, concordo com a pergunta dele. Nós temos que nos preocupar realmente com esse tipo de situação, né? Nós, quando comecei também a divulgar hoje a live lá, outras pessoas vieram perguntando somente da questão do turismo náutico, né? Eu tenho alguns amigos, o Marcos, o César, o Douglas, teve uma outra pessoa aqui na live que estava perguntando também, né, sobre a questão do turismo náutico. Uma coisa que, assim, nós temos rios fabulosos. Mariana, Piaçabuçu, toda a região, a Bahia, igual vocês estavam comentando, a Bahia do Gonzaguinha é belíssima. Ele viajou o mundo inteiro, mas é difícil encontrar lugares tão bonitos como esse. Eu recebo gente do mundo inteiro, quando a pessoa olha a paisagem de São Vicente, ele fica assim, estarrecido. Que lugar maravilhoso! Né? Uma das coisas que tem que ser trabalhada, eu sei que assim, a Ponte Pênsil, né, é um lugar tombado, tem toda uma história, por causa dela que se acabou todo o litoral sul se desenvolvendo, mas a altura da Ponte Pênsil ela é muito complicada na questão do turismo náutico. Né? E é uma coisa que tem que ser trabalhada e pensada e discutida minimamente para poder se encontrar alguma solução para tudo isso aí. Né? Porque ali, infelizmente, você não passa embarcações grandes, principalmente quando a maré está cheia. A gente podia desenvolver toda a questão do turismo náutico naquelas marinas ali, fazendo passeios regulares para as pessoas que venham passear na nossa região. Né? Estou falando de turismo, tem toda a questão pesqueira, podia ser trabalhar nessa questão. Então, assim, quanto custaria um lugar que é do Estado, né? A gente podia, de alguma forma, pensar
e uma proposta de conseguir viabilizar o turismo náutico ali. Né? Muito comum nas cidades aqui na região, ligam aqui a gente toda semana, quero fazer um passeio de escuna. Tem só 2 cidades aqui na região que tem passeio de escuna regular, que é Santos e Bertioga. Né? Nas outras não tem. Você tem que fretar. Aqui a gente não consegue, não tem nem a posição de fretamento de embarcação e nem esse turismo regular. Isso é uma outra coisa. A gente tem que tornar a nossa cidade um lugar que as pessoas venham regularmente fazer passeios aqui. Né? Eu vejo a angústia dos meus amigos empreendedores ligados à atividade de turismo, não somente São Vicente na região, que realmente faltam políticas adequadas para o empreendedor se estabelecer na cidade. Né? Então, muitas vezes ele acaba não investindo em algum negócio ligado ao turismo, porque ele sabe que vai ter muita dificuldade de ter algum retorno. Né? Então a gente tem que trabalhar uma forma de acolher esse empreendedor, porque esse cara vai gerar receita para quem? Para o poder público, e vai gerar empregos. Hoje, só para ter uma ideia, hoje 10% do mundo, 10% de toda a renda que entra no mundo é ligada ao turismo. Por que a gente ainda está dormindo nessa cidade? Né? Hoje nós estamos, parece que, estagnados. Né? Então, há necessidade de muitas políticas aí para a gente desenvolver. E você falou, a gente vem conversando sobre isso. Nós estamos com uma oportunidade única aí. Nós estamos prestes a ficar 500 anos de colonização brasileira. Né? Em 32 agora, e agora de a gente montar projetos eficientes, né, para poder levar para a esfera federal, para a esfera estadual e até para outros países, somente Portugal, que é o nosso colonizador, de eles virem apostar. Quando o Brasil fez 500 anos, o Brasil se preparou para os 500 anos. Inclusive, nós ganhamos uma obra que é o Almirante Oscar Niemeyer, pela homenagem aos 500 anos de descobrimento. Mas está na hora de a gente criar políticas e propostas para os 500 anos da colonização brasileira. Esse é o momento, mas isso só vai acontecer se a gente tiver gestores sérios, né, que conseguem enxergar o turismo como uma atividade prioritária, dentre outras que também existem. Né? É essencial esse trabalho estratégico. Né? Legal. Inclusive, a gente já tem aí um bom diálogo de algum tempo discutindo o turismo e no final lá do ano passado, né, 2019, eu tive a oportunidade de visitar o Ministério do Turismo, tive com o ministro do Turismo, e a gente protocolou um ofício, né, até para buscar encaixar bem, fazer algo bastante cuidadoso. Voltei a bater um papo com você para a gente entender essa questão de uma forma mais ampla e chegamos a protocolar um ofício lá com o ministro do Turismo falando sobre justamente esses 500 anos da cidade, esses 500 anos da colonização do Brasil. É uma realidade, é algo posto à mesa e você precisa planejar esse movimento, essa história, essa vivência 500 anos antes. Não adianta um ano antes você falar o que vai fazer. A gente está falando de restauração de equipamentos, a gente está falando de olhar esses equipamentos de outra forma. Capacitar, porque só assim você cria o desenvolvimento econômico. Né? Não adianta você, vamos arrumar aqui, arrumar ali, mas não prepara o seu povo para, de fato, trabalhar no setor turístico da cidade. Né? Não é para durar uma gestão, não é para durar uma gestão 4 anos, né, Caio? É algo para que seja contínuo, né? Legítimo, de verdade. Perfeito. Essa é a visão de gestão. Essa é a visão de gestão. De você preparar, né? Você, além da área de turismo, ainda é da área de gestão pública, é você preparar, você formular, né, o teu plano e preparar a cidade para conseguir executar. Né? Não adianta, muitas vezes a gente vê, olha que coisa linda, restauraram a estátua de Padre Anchieta. Tudo bem, mas o que fizeram com o entorno da Biquinha? Qual é o benefício além da estátua ser colocada no local? A Biquinha perdeu o público. Não é só pôr uma estátua de volta e achar que a gente vai voltar a ter o público. A gente está perdendo público para a Biquinha que criaram em Santos, criaram uma Biquinha fake em Santos e a gente está perdendo. O planejamento tem que ser trabalhado a curto, médio e longo prazo. Né? A curto prazo tem muita coisa que pode ser feita e muitas coisas que não demandam de dinheiro, de investimento, depende de trabalho. Entre elas, vamos dar um exemplo para vocês. No Ministério do Turismo existe um ranqueamento dos municípios turísticos. O quanto melhor você tiver ranqueado, a maior possibilidade de você trazer recursos federais. Né? Hoje, São Vicente está no ranqueamento B, então ele está em segundo
plano, ele está em segundo plano de investimento, né? Qual que é o trabalho? Transformar, alinhar. Existem as formas, as metodologias de transformar. Entre eles, a questão do cadastro, que é o cadastro dos empreendedores ligados ao turismo dentro da plataforma do Ministério do Turismo. Sabe quanto isso custa? Nada. Sabe o que isso precisa? Precisa de pessoas técnicas que vão minimamente com o seu computador visitar o empreendedor. Tudo bem, você é da gastronomia, explicar o que é esse ranqueamento, qual a importância dele, cadastrar ele. Né? Ajudar. O poder do poder público tem que ser um cara que auxilia. Né? Vou dizer um momento agora no Itararé, essa questão da pandemia, tem muito quiosque. Eu estou muito assustado, porque as pessoas estão dependendo da sua renda para sobreviver também. Ele não pode abrir para poder vir colocar na mesa, mas ele pode fazer delivery. Tem comerciante recebendo ameaças de fiscais da Secretaria de Comércio para a pessoa que está fazendo delivery. Esse cara vai sobreviver do quê? O poder público tem que ajudar, principalmente nesse momento. Ele não tem que vir lá para apertar o comerciante. Ele tem que falar assim, dessa forma você não pode, mas dessa pode. Como que eu posso fazer para te ajudar? Esse é um grande problema na área do turismo, porque parece que o empreendedor está pedindo um favor. Na verdade, se o empreendedor não está sendo respeitado, se ele não está havendo um diálogo fácil entre aquele município, ele vai para outro. E pelo contrário, a gente tem que fazer que ele se fixe aqui e cada vez invista mais dentro de uma cidade. Isso é um erro de há muitos anos vem ocorrendo na cidade. Eu cansei, assim, eu participei do Conselho Municipal de Turismo há muitos anos, né? Em gestões passadas estava desativado, na época do DADTUR. Eu mais 3 pessoas perceberam que estava desativado. Se a gente não ativasse o Cultura, entrasse com a papelada, a cidade ia perder toda a verba do DAD. Foi alguns guerreiros, como uma fênix, reerguemos o Contur, né, por nós, da sociedade civil, e por causa disso a gente conseguiu aqueles 8 milhões que entrou isso inicialmente, que foi uma briga nossa, que ele foi mal utilizado, ao qual a gente acredita que, assim, porque além de conseguir o recurso, depois tem que ser feito da melhor forma possível. Né, a contratação, não tem que entregar as coisas meia boca, né, se vocês estão falando do Itararé. Se olhar o Itararé agora e o Gonzaguinha, é de doer ver o estado que eles fazem as obras, tudo mal feito. Não pode, o dinheiro é público, é de todos, tem que ser muito bem feito essas coisas. Por quê? Para não durar uma gestão ou umas palmas de inauguração. Então isso é uma coisa que a gente é muito crítico, muitas vezes até criticado, mas assim, é porque a gente quer algo que seja para sempre, né, cara? Então, é uma luta, né? Então é um desafio gigantesco, né, que a gente espera superar. E queria até aproveitar, eu estou vendo as perguntas, eu não tenho muito costume de live no Instagram, e eu não vou conseguir responder, cara. Assim, eu juro que todas as perguntas aí eu vou marcar, e de alguma forma eu vou responder todas, tá bom? Legal, legal. A gente vê aqui muita gente interagindo, é bem legal. Teve pessoas que mandaram perguntas, inclusive, antes da hora. Tem uma bem bacana aqui, né? Vou subir na tela aqui, Renato. A curto prazo, o que podemos esperar do turismo como profissional da área? Muitos profissionais da área de turismo, acho que são colegas seus, inclusive, sim, né? Qual é a expectativa de se esperar? Seja com pandemia, seja sem pandemia, como é que você enxerga isso? Vou falar direto para esses meus amigos de trabalho, né? É um momento muito delicado, né? Sem precedentes, não somente na área de turismo, mas de maneira geral. O turismo como atividade profissional, né, é muito nova e a gente nunca passou por esse tipo de situação. Nós vamos ter que nos reinventar e novas medidas terão que ser adotadas, isso com certeza. Né? Desde a questão da higiene, a questão de como. Vamos dar um exemplo na questão da gastronomia. Já estão falando que os buffets inicialmente não vão poder abrir. Né? Então as pessoas vão ter que trabalhar mais a questão do à la carte. Isso é uma transformação para quem trabalha no sistema de buffet. Um hotel, quando você vai tomar um café da manhã, você tem o buffet, bolo, você vai ter as frutas, você vai ter os doces. Comece a imaginar, você ir num hotel de manhã, você não tem um buffet no café da manhã, você vai ter que pedir para as pessoas como se fosse à la carte. Eu vou querer um pãozinho com a geleia tal, e você não vai poder mais ficar escolhendo. Inicialmente vai ser assim. As aeronaves, não necessariamente você vai ter todos os bancos hoje sendo utilizados, como às vezes no ônibus. A gente não sabe o que vai acontecer em tudo isso aí. Né? Possivelmente isso pode acarretar até num valor mais alto das atividades de turismo, que inclusive foi a primeira a ser sentida e provavelmente seremos os últimos a recuperar.
né? Então, assim, a questão do trabalho da venda online, se fala muito da questão da fidelização do cliente. Acho que esse momento de você estar próximo do seu cliente, vendo se alguma coisa você errou em toda a sua trajetória, se você pode oferecer algo ainda que você não ofereceu, escutar, né? Então, é muito desafiador, né? Mas, assim, eu vejo perspectiva das pessoas que estão muito paradas, fechadas nas suas casas, elas estão precisando passear um pouco, dar um mergulho no mar, dar um banho, um banho nas cachoeiras, conhecer uma comunidade, né? Conhecer uma comunidade, conhecendo suas etnossabedorias, né? Ao longo desses anos todos, assim, cara, assim, uma coisa que assim, a gente vai estudando, vai trabalhando, e eu percebi que eu não trabalho com turismo. É engraçado, né? Eu descobri que turismo nada mais que uma ferramenta, né? Para quê? Para uma ferramenta social, ambiental, que através dele, se muito bem planejado e elaborado, você pode transformar lugares e pessoas. Quem recebe, que somos nós, que temos o receptivo aqui, e quem visita. Então, é a indústria dos visitantes e visitados, né? Então, vai além da questão do comércio, a questão do bem receber, da hospitalidade. Então, o turismo vem com uma proposta, não somente agora na questão comercial, mas vem com uma proposta de quando for possível, trazer as pessoas ao seu convívio e conhecer lugares e pessoas diferentes, né? Legal, legal. A gente está tendo aqui alguns relatos bem bacanas e da pousada da praia aqui, que é aquela pousadinha que tem os guarda-chuvas ali na orla da praia de São Vicente. Lindíssimo, e eles belíssimo. falaram, né? Então, e ele está até fazendo um relato bastante triste, né? Que conseguiu mudar muito a imagem de São Vicente ali, como você mesmo complementou, muito bonito. E, enfim, trouxe muito turista para a cidade, mas não teve incentivo e está bem difícil de se manter agora de pé ali, né? É muito triste. A situação é muito relatos, difícil né? de todos os empreendedores, porque ele tem seus funcionários, seus custos fixos. Atualmente as pessoas não estão tendo renda, Caio, e as contas estão vindo, e as dívidas estão ficando. E um perigo que a gente vem conversando entre as pessoas do setor não é ela falir durante a pandemia, é depois, porque ele não vai conseguir, porque ele vai estar cheio de dívida, ele vai estar cheio de custos fixos, né? Então essa retomada vai precisar de ajuda. E união, porque isso é uma coisa que a gente sempre teve um problema aqui dentro da cidade, porque o poder público sempre, muitas das vezes, em raras exceções, eles entravam para acirrar os ânimos entre poder público, sociedade civil e os empreendedores. Pelo contrário, a gente tem que unir as pessoas. Eu acho, ele tem a pousada, bacana, eu tenho a agência, legal, outro tem o transporte, a gente tem que se unir, a gente tem que ter produtos, pacotes turísticos, isso é uma outra questão aqui na questão da região. Hoje o nosso destino, eu estava conversando até com o amigo Douglas, um amigo meu, que é um expert na área de náutica, e a gente tem uma questão que a gente tem que trabalhar os públicos que vêm para cá também, né? Hoje o público que vem na Baixada Santista é o público de um dia, de final de semana, sol e praia. A gente tem que transformar produtos. Eu vi colegas daqui também, assim, falando sobre parques temáticos, sobre os atrativos, nas perguntas aí. A gente tem que criar produtos que as pessoas fiquem com uma maior permanência aqui. Vamos dar um exemplo clássico. Quando a pessoa vai para o Nordeste, ela fica 7 dias. Vai para Bonito, 7 dias. Vai para Serras Gaúchas. A gente tem que transformar a nossa região num destino de uma maior permanência. Porque se a pessoa ficar mais tempo aqui, ela vai ficar mais dentro do hotel. Todo dia pagando diária. Esse hotel, ele serve pãozinho ele compra da padaria, né? É a economia circular que a gente diz, né? Ele vai usar transporte, ele vai usar o guia de turismo, ele vai usar o restaurante, ele vai rodar a região. Não dá para falar assim, turismo, não dá para falar assim, só São Vicente. Eu tenho que ter propostas metropolitanas, né? O Condesb, né? Dentro do Condesb, dentro da Câmara Temática de Turismo, eu participo de muitas coisas ligadas ao turismo em nível nacional, estadual, regional e municipal, né? Então a gente tem que criar produtos regionais, porque quando você vai nas Serras Gaúchas, você dorme numa cidade. Um dia você vai para uma, volta, depois você vai para outra, e a pessoa curte todas, né? Então, nessa hora, a gente tem que fazer o quê? Produtos regionais. A gente tem que torcer também para que as outras cidades componham uma equipe de qualidade, né? Que consiga enxergar o turismo além da questão da política partidária. A questão tem que ser altamente profissional. Não dá mais assim, para poder entregar uma secretaria tão importante que é de turismo,
Inclusive aqui na região de São Vicente foi uma briga por muitos anos, porque aqui o turismo muitas vezes estava alocado dentro de outras pastas. Foi muito difícil o convencimento para poder falar a importância e ser uma pasta estratégica para a economia da cidade, para você ter uma pasta exclusiva na área de turismo, né? E aí conseguiram mostrar o nível federal que existe uma secretaria de turismo, a estadual, inclusive a verba do DAD, ela é muito condicionada às políticas públicas adotadas no turismo da cidade. E uma delas é importante que tenha uma secretaria de turismo, fugiu alguma palavra, constituída como pasta principal. Né? E tem que ter uma equipe boa. Não adianta você montar ter uma secretaria de turismo, que é o caso agora, e você ter pessoas que não conhecem, não convivem, não têm formação na área. Fico muito feliz, no seu primeiro papo comigo, está conversando com profissionais na área de turismo. Né? Então, isso é uma coisa. Nesse final de semana, eu estava passando pelo Itararé e fizeram uma pista que parece que futuramente vai ser um Ralph, o lugar, né? É pista de skate. Só que, só para você ter, eu estava conversando com um professor de patinação, que aqui na Baixada Santista nós temos uma pista pública de patinação, que fica no Emissado. E é engraçado que, assim, é uma coisa que a gente vem sempre conversando, o César Matiusso, acho que ele está assistindo o nosso amigo aí, né? César. Bom, César, irmão. Seguinte, o que atrai as pessoas para visitar uma praia, se você for na Orla de Santos, manhã, tarde, noite, madrugada, vai ter pessoas passeando por lá, cara. Assim, e é muito gostoso de passear, porque você vai ter um sanitário, você vai ter uma água, o lugar é claro, eu vi que as pessoas falando da iluminação aqui, né? O lugar é claro, melhor forma de você cuidar do lugar e fazer as famílias circularem. E quanto mais atrativos, eu falo muito de turismo, mas tem a questão do lazer também. Nós temos que preparar a cidade para o lazer. Eu vi que tem uma colega que perguntou aí também, da questão, e os parques? Pô, eu saio daqui, eu saio com um grupo daqui, para ir nos parques de São Paulo, Ibirapuera, eu vou no Vila Lobos. A praia nossa é o nosso parque urbano, né? A gente tem que cuidar desse espaço e fazer o que é a família, porque se tiver a família circulando, porque não é só cuidar do lugar, você tem que fazer as pessoas circularem, principalmente quem? O morador. Isso vai criar aquele sentimento de pertencimento, amor. Pô, o que você vai fazer no final de semana? Um parente dele falou assim, vem para São Vicente, vem passear na orla, vem dar um mergulho no mar. Tem um rapaz ali na praia que dá aula de surf, contrata ele. Olha que interessante, você falou sobre levar pessoas, por exemplo, para visitarem parques. Veio uma pergunta do Rodrigo, perguntando se caberia um parque grande em São Vicente, dizendo que falta muita opção de lazer. E eu acho que a pergunta dele, o Renato, ela acaba se identificando com essa visão, por exemplo, enquanto a gente está fazendo a live, veio o Aldo falar, por exemplo, do Portinho na Gleba, veio o pessoal falar da Náutica, veio o pessoal falar das cachoeiras, veio cada um trazer uma visão, o pessoal falar do Japuí, o Rafael Lira falou do Japuí, cada um veio falar sobre um bairro da cidade quase que acenando e falando, opa, aqui tem as pessoas querem contribuir, Caio. As pessoas querem contribuir. É o que a gente vem falando, gestão participativa e orçamento transparente. Né? As pessoas querem participar e é isso que a gente tem que fazer com as pessoas. Vem junto, vamos fazer em várias mãos o que é possível, a gente vai fazer, o que não for, a gente vai buscar como a gente consegue fazer. Né? Ninguém conhece melhor o lugar do que aqueles que moram no próprio lugar. Né? Eu venho rodando na nossa região aqui, eu acho que talvez eu vou morrer sem conhecer todos os lugares. Né? Existem as belezas cênicas, possibilidades. São Vicente é uma cidade que tem muito atrativo. Só que estão todos eles abandonados e não estão sendo trabalhado isso de uma forma conjunta. Né? Então isso tem que ser pensado, mas tem que trazer as pessoas para conversar. Não adianta você, eu, mais 2 ou 3, achar que a gente está fazendo e resolvendo. Se a gente não fizer para as pessoas, não tem motivo de existir. Então a gente tem que escutar as pessoas. Né? É verdade, é verdade. Eu vi uma pessoa perguntando aqui uma coisa super legal, Caio, do Ipupiara, né? Eu acho que o Ipupiara tem toda aquela história, foi uma briga que estragaram ele, atearam fogo nele, né? O Ipupiara é uma das lendas lindas de São Vicente. Tem pessoas que vão para Joanópolis para ver o lobisomem, a gente vai para Varginha para ver o ET de Varginha, né? É questão da cultura, a história, a gente precisa valorizar o que é nosso, né? Então, assim,
é muito mais do que turismo, né? Tem que ter uma visão muito né, para a gente, transdisciplinar, para a gente conseguir fazer algo. Turismo, educação, esporte, né, e cultura estão tudo muito ligado. Né? Vai ter que ter um secretário de turismo que dialogue de uma forma muito fácil com a parte de cultura, de educação, senão não vai funcionar. E para a participação popular, nós temos os conselhos são espaços, né, Caio? Você teve com a gente isso lá na época, em reunião, né? Os conselhos são espaços da sociedade civil, mas infelizmente hoje não cumprem a sua função porque as pessoas acabaram loteando ele para só legitimar o que eles querem. E não é isso que precisa. A cidade é para as pessoas, das pessoas. É isso, é isso. A gente pensa sempre um olhar para a cidade, claro, atenção a todas as áreas, a saúde caótica, as notícias da saúde de hoje foram chocantes aí, de São Vicente, de falta de EPIs para os nossos trabalhadores, o desenvolvimento econômico, né? No fim das contas, a geração de emprego, as pessoas precisam trabalhar e precisam trabalhar dentro da cidade, até para se deslocar menos, para sentir orgulho de estar aqui na cidade, consumir, deixar dinheiro aqui dentro, trabalhar e consumir aqui dentro. Caiu a ficha a questão do saneamento, né, Caio? Caiu a ficha do saneamento, né? O saneamento ele acaba atingindo automaticamente a questão do turismo, né? A questão da balneabilidade das praias, a questão da saúde. Então as coisas não estão separadas, elas estão ligadas. A gente tem que trabalhar em conjunto e fazer um plano estratégico para isso. Né? O Renato é profissional na área de turismo, mas eu tenho entendimento da importância do saneamento, inclusive para a atividade de turismo, né? Para a questão de saúde. Claro. Um dos problemas que a gente vai ter, que está muito grave na questão do país, mediante essa crise, é a questão do saneamento. Né? Com certeza. Uma em cada 4 pessoas aqui em São Vicente, por exemplo, tem problemas na sua rede de esgoto, não tem os dejetos devidos, por exemplo. Então, tem esgoto, água encanada. Você, 2 pessoas assistindo, 4 pessoas, uma delas tem problema com a sua rede de esgoto. Só para ter noção, um cálculo bem simples. Assim. Então, é uma cidade que cresceu demais, mas cresceu com uma falta de planejamento. Se expandiu demais, mas não conseguiu se planejar. O resultado é esse: pontes interditadas, outra ponte com problemas estruturais, a saúde em colapso, um setor de turismo desestruturado, e o turismo como um gerador de emprego, se você está desestruturado, você perde a competitividade para as outras cidades. Então, é muito bom ver você explanar, porque traz para a gente um ar de, peraí, talvez a gente só não esteja fazendo as coisas como deveria fazer. E dá para fazer diferente, né, Renato? A cidade de São Vicente, a paisagem é linda, nós temos uma história fabulosa, conta a história do nosso país. Né? A gente tem que valorizar, trabalhar isso. Né? Se a gente não fizer isso... Renato, a gente tem mais 20 segundos de live, eu quero que você aproveite esses 20 segundos cronometrados aí para agradecer. 15 segundos agora. Agradecer você, Caio, queria agradecer todos que estão escutando, cooperando. Já digo de novo que as perguntas que não consegui, eu vou responder. E vou terminar com uma frase que eu escrevo aqui, ó. Destino que aceita qualquer tipo de turismo